Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O convidado do programa de hoje é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Eu sou o Walter Lima, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Carla Soraya, da TV Ceará. Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Naná Garcês, da empresa Paraibana de Comunicação. E Carlos Madeiro, da TVE Alagoas. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Governador, infelizmente, após quase um ano do início da pandemia, o Brasil ultrapassou a marca de 227 mil mortes. Nos últimos 14 dias, a média diária de mortes é superior a 1.000. E a vacinação alcançou pouco mais de 1% da população brasileira. Governador, o que é necessário fazer para que rapidamente a gente possa diminuir esse número expressivo de mortes e aumentar a vacinação? Seja bem-vindo ao Giro Nordeste. Boa noite, Walter, a você, a todos os demais jornalistas dos vários veículos que estão nos acompanhando. Meus cumprimentos àqueles que estão assistindo pela TV, rádio, internet, esta entrevista. Este número, de fato, constitui um gigantesco desafio no meio de outros tantos. Nós sabemos a imprescindibilidade das medidas não farmacológicas, ou seja, nós precisamos perseverar no que se refere ao uso de máscaras, higiene das mãos e o máximo de distanciamento social possível e, evidentemente, avançar com a vacinação. Neste caso, nós estamos pagando o preço, mais um, do irresponsável negacionismo adotado pelo presidente da República desde o início, que se traduziu, no caso das vacinas, na dificuldade de adotar um modelo correto, qual seja a multiplicidade de vacinas. Diz a sabedoria popular que ninguém coloca todos os ovos numa só cesta. O governo federal, de modo imprudente, escolheu acreditar que o laboratório chamado AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, iria garantir toda a vacinação da população. E, obviamente, isso se revelou frustrante, uma vez que um país continental precisa de várias alternativas, várias possibilidades. Então, eu enfatizaria isto, estritamente no que se refere ao coronavírus, é prevenção, assistência hospitalar, garantir leitos, isso é vital, e, por outro lado, avançar com uma estratégia correta de vacinação, contemplando todas as opções, não apenas uma, mas 3, 4, 5, para que nós possamos, ainda no primeiro semestre, ter um patamar de imunização suficiente para, aí sim, de modo duradouro, mitigar a incidência do coronavírus e fazer com que nós possamos vencer este terrível mal. Obrigado, governador. Nós vamos sair de São Luís para ir para São Luís também, na capital do Maranhão, estado que o senhor administra. Quero chamar Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Olá, meus amigos de bancada, o governador Flávio Dino, um prazer reencontrá-lo, né? A minha dúvida é a seguinte: o Maranhão foi o primeiro estado a adotar o lockdown, isso lá no comecinho, né? E nessa semana ganhou força e um debate dividindo um pouco opiniões se seria necessário ou não lockdown. Há 2 dias o senhor falou
que o comitê científico, né, não coloca essa necessidade para esse momento agora. Os dados do boletim de ainda há pouco, às 18 horas, mostram os leitos de UTI, os leitos clínicos também, com uma taxa de ocupação aí que tem subido. Como é que o senhor vai equacionar essa questão dos leitos, com se não ter o lockdown? Que experiência se teve daquela vez? O senhor avaliou como positivo o lockdown da última vez. Que experiência foi acumulada ao longo desse ano que agora consegue segurar ou consegue evitar tão drástica medida? O lockdown pode ser utilizado, não há dúvida, mas como remédio extremo, porque ele implica uma série de consequências. Quando houve a adoção no mês de maio, início do mês de maio, nós estávamos praticamente em colapso do sistema público e privado. Ou seja, nós estávamos naquele momento sem mais nenhuma capacidade de expansão da rede hospitalar, pública e privada, e nós tínhamos ocupações de praticamente 100%, todas as noites, quando eu fazia às 23 horas, 23h30, quando eu fazia a última reunião, nós constatávamos, na verdade, pacientes em fila. E aí o lockdown foi um remédio certo na hora certa. Então, neste caso, o que eu pondero é isto: o lockdown pode ser uma medida certa, mas tem que ser adotada na hora certa, inclusive para que haja uma adesão da sociedade. Você não vai viabilizar o lockdown contra a sociedade, apenas pela polícia, porque isso, obviamente, é inviável. Então, como nós temos ainda margem de expansão e o governo do estado tem feito a sua parte, nesta semana nós abrimos mais 50 leitos em São Luís, inauguramos agora há pouco mais uma policlínica na cidade de Açailândia, na região tocantina, temos mais leitos sendo implantados no prédio destinado ao novo Hospital de Servidores, atrás de um hospital público muito conhecido aqui, que é o Hospital Carlos Macieira, ou seja, o governo do estado está fazendo a sua parte na expansão de leitos. Mais adiante pode ser que se coloque essa temática do lockdown. Agora, realmente, eu acho precoce, uma vez que as medidas assistenciais ainda podem ser percorridas de modo eficaz para evitar o desfecho que ninguém deseja, que é uma mortalidade alta. Graças a Deus, nós temos tido uma das taxas de mortalidade mais baixas do país em relação à população, à quantidade de habitantes de cada estado. Sempre a menor, a segunda menor, ou seja, sempre num patamar razoável em termos comparativos. E por isso mesmo eu, neste ano, acho que não é o caso de decretação de um novo lockdown, porque ele implica constrangimentos sociais, restrições de direitos muito duras. E, como disse, é preciso que haja um convencimento da sociedade para aí o governo adotar essa medida. Obrigado. Seguimos agora para Pernambuco. É a vez de Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, fazer a pergunta ao governador do Maranhão, Flávio Dino. Seja bem-vindo, Josimar. Obrigado, Walter. Olá, amigos, companheiros de bancada, governador Flávio Dino. A minha pergunta, governador, vai na linha do ajuste fiscal e da política ultraliberal adotada no Brasil. Qual seria, governador, na sua visão, qual seria a sua visão sobre o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial, né? Quando se usa a justificativa para negar esse auxílio, que a economia brasileira poderia quebrar com esse pagamento dessa parcela. Qual a sua opinião, governador? O auxílio emergencial não é uma opção, é uma imposição. O Brasil precisa, nesse instante, dramaticamente, de algum tipo de renda básica, renda mínima, renda cidadã, o nome que se queira dar. O certo é que nós sabemos que com estagnação econômica, com inflação de alimentos, sem nenhuma perspectiva de retomada robusto do crescimento econômico, a única saída para que as pessoas não morram de fome é você ter algum tipo de medida compensatória mais forte, como o auxílio emergencial. Então, creio que isto vai se impor na pauta do Congresso e é preciso entender que, quando se trata de uma situação extrema, remédios extremos.
Ninguém vai encontrar na literatura econômica mundial um debate nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na França, ou na União Soviética, sobre um debate de como financiar o enfrentamento ao nazismo. Ou seja, todo mundo foi lá e fez. Independentemente dos meios, você mobiliza os meios disponíveis, vai lá e faz, porque era imperativo fazer. Ora, se isto vale para uma guerra externa, você tem na própria Constituição mecanismos que garantem a obtenção das fontes, inclusive a emissão de moeda, nos termos do artigo 64 da Constituição, mas também empréstimos compulsórios sobre grandes fortunas, sobre bancos, sobre capital financeiro, de modo a que você consiga financiar o auxílio emergencial sem precisar ampliar o endividamento da relação dívida-PIB. Lembrando sempre que dívida-PIB é uma relação, então você se preocupa com o endividamento, mas também se preocupa com o crescimento do PIB, porque se o PIB fica estagnado ou declinante, a relação da dívida-PIB piora, obviamente. Então, o auxílio emergencial, nesse momento, é duplamente imperativo, pelo aspecto social humanitário e também no sentido econômico, porque ele pode alimentar, sustentar cadeias produtivas no setor de comércio e serviços, que são essenciais para a manutenção dos empregos na nossa sociedade. Obrigado mais uma vez, governador. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Vamos seguir agora para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Carla, seja bem-vinda. Obrigada, Walter. Meu cumprimento a você, aos meus colegas de bancada virtual, a quem está nos acompanhando aí nas várias plataformas e principalmente ao governador Flávio Dino, que está participando hoje conosco. Governador, assim como o governador de São Paulo, o senhor decidiu também apostar numa vacina, no seu caso a vacina Sputnik, que essa semana, inclusive, deu a boa notícia de que a eficácia, a eficiência da vacina está acima dos 90%. O senhor chegou a conversar com o Comitê Científico do Consórcio Nordeste ou com quem para que pudesse apostar nessa vacina, né? O senhor também chegou a dizer que iria trazer a vacina mesmo que a Anvisa não aprovasse, não desse o aval, né? Como é que o senhor acha que ia ficar a relação entre o Estado do Maranhão e o governo federal nessa história e com a população no meio? Carla, nós impetramos uma ação no Supremo e obtivemos uma liminar que nos assegura o direito de implementar um plano estadual de vacinação, desde que o plano nacional não evolua. Então, eu tenho uma autorização do Supremo para, eventualmente, importar e distribuir vacinas, desde que chanceladas por uma daquelas agências sanitárias, reguladoras, de outros países, notadamente dos Estados Unidos, do Japão, da China ou da União Europeia. Por enquanto, é este o marco jurídico que regula essa questão. E por isso mesmo, pelas razões que declinei no início, acredito que precisamos sim da vacina Sputnik. Acho que a própria Anvisa evoluiu ontem, hoje, em torno dessa temática, de modo que eu estou esperançoso de que ou o governo federal adquira, ou, eventualmente, nós consigamos adquirir para os estados, visando complementar o Plano Nacional. Não é substituir o Plano Nacional, porque sabemos que isso é impossível, mas complementar, ou seja, fazer com que a fila ande mais rápido, porque quanto mais pessoas vacinadas no espaço de tempo menor, nós criamos condições de, efetivamente, termos uma real campanha nacional de vacinação, porque hoje o que nós temos é muito pouco. Então, o objetivo é este. Acredito que, ao longo das próximas semanas, nós teremos um direcionamento nessa perspectiva. Ou seja, ou o governo federal adquire a Sputnik, ou, muito provavelmente, estados vão avançar nessa direção, visando fazer com que o governo federal, junto com o Butantan, liderado pelo governo de São Paulo, produzindo a vacina Coronavac, com insumos chineses, a Fiocruz AstraZeneca / Índia, Reino Unido, Fiocruz, com a vacina chamada Oxford, e eventualmente, o próprio governo federal e governos estaduais com a vacina Sputnik. Eu próprio tenho insistido também em relação a outras opções, Pfizer,
para ver quando houver oferta. Eu acredito que é uma tendência de que os estados, de algum modo, comprem alguma coisa para também ofertar e, com isso, ampliar a vacinação, porque isso é muito, por mais caro que seja, é melhor do que pessoas morrerem, porque isso não tem preço, e é mais barato do que ampliar leito de UTI, porque cuidar de um doente grave é muito mais caro do que vacinar uma pessoa. Exatamente. Vamos girar. Temos muitos assuntos para tratar com o governador do Maranhão, Flávio Dino, e a gente segue agora para Aracaju, capital de Sergipe. Quero chamar Pedro Nascimento, da TV APRP. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Walter. Olá para todos, né, que estão assistindo, aos colegas de bancada também, e saúdo também o governador Flávio Dino. Governador, numa reportagem publicada pela BBC Brasil em outubro de 2020, o veículo de comunicação mostra que a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é feita pelo IBGE, ela revelava que no ano de 2019, ao todo, 13,88 milhões de brasileiros viviam em situação de pobreza extrema. Com a pandemia, as desigualdades sociais elas ficaram ainda mais evidentes, né? Eu gostaria de saber do senhor o que o governo do Maranhão ele tem feito pelas pessoas que ainda vivem na pobreza e no estado, né, no caso, e que também enfrentam de forma até mesmo um pouco mais severa a pandemia da Covid-19. Pedro, esse é um dos dramas derivados de uma série de fatores estruturais e também desta contingência, que é o aprofundamento das desigualdades sociais e regionais. Não é à toa que a rede mais colapsada nesse instante seja a da Amazônia, marcadamente do estado do Amazonas, mas também outros estados, porque, historicamente, a oferta de serviços de saúde ali sempre foi menor, financiamento menor, dificuldades logísticas. Então, a pandemia sublinha características que, infelizmente, a sociedade brasileira ainda possui, entre as quais é esta que você menciona. Então, a pandemia iluminou essas dramáticas desigualdades sociais e regionais e, por isso mesmo, você precisa ter uma linha de atuação mais enfática. É claro que há medidas de novo desenho, de redesenho da sociedade brasileira que devem ser adotadas, marcadamente a reforma tributária, corrigir o fato de nós termos um sistema tributário intrinsecamente injusto, uma vez que é concentrador de riqueza, de renda, de patrimônio na mão de poucos. Mas, nesse instante da pandemia, não há tempo para esperar efeitos de medidas de mais longo curso, por isso mesmo você tem que ter um pacote emergencial, foi o que nós fizemos aqui no Estado. Eu tenho uma rede de segurança alimentar de 54 restaurantes populares no nosso Estado. Isso tem sido decisivo, porque são milhões de refeições por ano que são servidas nesses restaurantes populares. As pessoas conseguem fazer uma refeição balanceada nessa rede, regionalizada, não é só na nossa capital. Quando eu cheguei no governo, eram apenas 6, nós levamos a 54, ou seja, multiplicamos por 9 essa rede de segurança alimentar. Além disso, fizemos ações de distribuição de cestas básicas, são 306 mil cestas básicas já distribuídas, e agora eu estou comprando mais 100 mil, ou seja, nós vamos chegar em breve a 406 mil cestas básicas distribuídas para as famílias mais pobres. Fizemos um programa de investimentos públicos, que eu homenageei o grande brasileiro nordestino paraibano Celso Furtado, chamando de Plano Econômico de Emprego Celso Furtado, que resultou em 559 milhões de reais de investimentos em obras para gerar empregos, e por isso nós conseguimos um resultado, segundo o Ministério da Economia, entre os melhores do país. Isso é também uma medida de mitigação desses efeitos sociais, porque você gerando emprego na construção civil, você ajuda a sustentar também o comércio e serviços. Em algum momento, ainda no ano passado, eu antecipei as folhas de salário dos servidores, antecipei o 13º, eu quitei o 13º ainda no mês de novembro, visando exatamente gerar estímulos econômicos,
E prosseguimos nesse caminho, juntando medidas sociais. Agora lancei um programa chamado Cheque Minha Casa Melhor, R$600. Vamos alcançar 40 mil famílias com esses R$600, parcela única, para que a família vá ao comércio e compre um fogão, um armário, uma cama, enfim, algum móvel, compre panela, compre toalha, compre roupa de cama, enfim. Nós vamos investir nesse programa. A nossa expectativa é chegar até R$30 milhões para ajudar as famílias, porque elas vão ter ali um dinheiro para suprir suas necessidades e, claro, também colocar dinheiro dentro do comércio nos próximos 60 dias. Então, tem um portfólio assim, bastante amplo, porque, sem dúvida, é preciso enfrentar o coronavírus e enfrentar as suas consequências socioeconômicas. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao governador Flávio Dino. Vamos agora a Natal, para a participação de Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Walter. Olá, os amigos de bancada virtual. Olá, o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Governador, o Maranhão foi um dos estados, assim como o Rio Grande do Norte, que receberam pacientes com Covid-19 vindos do Amazonas. Eu queria saber do senhor, na sua opinião, o que é que motivou o colapso na saúde amazonense e o que fazer para evitar que isso ocorra em estados da região Nordeste, como Maranhão e Rio Grande do Norte. Nós precisamos todos os dias examinar obstinadamente os indicadores, porque eles têm mudado muito rapidamente. Então, é uma atenção. Eu comparo ao manejo de um avião numa operação de pouso ou decolagem. Se você errar, acontece uma tragédia, porque muda muito rapidamente. Tem mudado pelas novas cepas, pela transmissibilidade diferenciada, às vezes pela sazonalidade na Amazônia, e foi exatamente isso que aconteceu. Muito rapidamente, uma situação que nunca foi assim perfeita, mas era uma situação relativamente administrada, no caso do estado do Amazonas, desandou de vez até chegar a essa terrível, inacreditável situação que, surpreendentemente, nunca mereceu uma visita do presidente da República, algo realmente que me impacta, inclusive pela minha origem familiar, que está exatamente no estado do Amazonas. A minha origem familiar, minha família é da cidade de Taquatiara, do lado paterno, no estado do Amazonas. Tenho muitos parentes lá e, por isso, acompanho muito de perto e também agora como presidente do consórcio da Amazônia Legal, fico impressionado com o fato de não haver sequer um gesto humanitário de visita a um estado que enfrenta tantas dificuldades. Hoje há um mutirão muito forte de organismos públicos, privados, em outros países, empresas, embaixadas, ajudando o estado do Amazonas e outros. Houve esse mutirão dos estados ofertando leitos, que é uma prova de generosidade importante. Vários estados receberam esses pacientes, mas nós precisamos, saindo desta situação, identificar o principal, que é o fato de a Amazônia ter uma função ambiental indiscutível, ou seja, a floresta presta serviços ecossistêmicos ao mundo e a população da Amazônia presta serviços ambientais à humanidade, e a sua rede hospitalar infelizmente, muito pequena. O que nós vimos, por exemplo, no estado do Amazonas, só tem leito de UTI na capital, em Manaus. Como é que pode isso? Então, um estado daquele tamanho da maioria dos países do mundo. Então, nós temos que cuidar da emergência, como está sendo feito, e, ao mesmo tempo, logo em seguida, alocar recursos para que haja uma modernização da rede hospitalar na Amazônia pela sua importância mundial e pela sua dimensão continental. A Amazônia é mais da metade do Brasil, por isso mesmo precisa de uma atuação diferenciada no terreno da saúde para que nós não tenhamos essas conjunturas tão dramáticas como, infelizmente, nós estamos vendo, e quero mais uma vez reiterar a minha solidariedade como pessoa e também como governador à população. E isso, naturalmente, serve de alerta a todos nós para que façamos a leitura atenta, dia a dia, dos indicadores, exatamente para identificar
situações ameaçadoras e adotemos, se necessário, todas as medidas. Lembremos que o governador quis decretar um lockdown lá e foi duramente atacado e teve que, objetivamente, eu não quero que ele discutisse certo ou erradamente, mas objetivamente recuou. E então ele identificou o problema e não conseguiu adotar a medida, ou não teve força, talvez, enfim, ele tentou, mas não conseguiu. Então, acho que tudo isso serve de ensinamento para que nós, que ainda não estamos nesse quadro de colapso, olhemos os indicadores e não hesitemos em adotar medidas assistenciais e medidas preventivas na dosagem necessária no momento certo. Obrigado mais uma vez, governador. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Agora vamos para Teresina, capital do Piauí. É o momento da pergunta de Henrique Douglas, da TV Antares. Seja bem-vindo, Henrique. Olá a todos, colegas de bancada, seu governador, prazer falar com o senhor. Eu queria convidar o senhor, governador, para um pequeno exercício de imaginação. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, todos nós sabemos. As pessoas leram um pouco mais. Eu queria destacar 2 livros que muitos leram e que chamaram muita atenção pela similaridade com a realidade atual. Estou falando de 1984 e de A Revolução dos Bichos. Senhor governador, como se preparar para reagir a essas diversas formas de extremismo tão comuns no Brasil? E aí eu faço um paralelo exatamente a esses 2 livros, que eu, não à toa, acho que fizeram muito sucesso e foram bastante lidos. Como se preparar para reagir a essa onda de extremismo? E aí eu quero dar só um exemplo para pontuar o senhor. Bem recentemente, eu vi um cidadão comum falando para um grande líder da nação o seguinte, ele falou o seguinte: estou preparado para a guerra, seja ela como for. Eu queria saber como a oposição, como as pessoas que estão assistindo essa crescente de extremismo estão pensando. E aí, claro, não se trata de teoria de conspiração, porque se a gente for ver historicamente, isso acontece bastante. Como a oposição pensa nessa reação diante desse extremismo que hoje é comum no Brasil? Bom, em primeiro lugar, Henrique, eu li ambos os livros há algum tempo, do George Orwell, e acho que, de fato, eles são largamente pertinentes em relação a muitos aspectos da vida contemporânea, embora escritos há várias décadas atrás, muitas décadas atrás. E creio que este exercício, como você disse, de imaginação, de criatividade, ajuda a que nós achemos os caminhos. O que nós estamos atravessando, do ponto de vista político, não é algo puramente brasileiro. Nós vimos recentemente nos Estados Unidos, de modo inacreditável, a democracia analisada por Alexis de Tocqueville no século XIX, um livro muito famoso na ciência política, chamado Democracia na América, sendo ameaçada por uma invasão do Capitólio liderada por figuras, obviamente, insanas, estimuladas pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Então, quando uma das democracias mais longevas do mundo atravessa uma dificuldade desse tipo, vemos que, infelizmente, há um ethos global que é fruto do fim dos impérios. Nós estamos numa transição geopolítica do planeta entre o longo ciclo da hegemonia dos Estados Unidos e o mundo que talvez viva sob a hegemonia da China ou um mundo mais multilateral, que é, a meu ver, o ideal. E isto faz com que haja muitos desacertos. O fim dos impérios é sempre assim, é um período de dificuldades. Então, nós vivemos um desafio aos regimes democráticos no mundo, também no Brasil, e é preciso dosar, de um lado, energia, porque você não pode aceitar atos de força contra a Constituição, contra os direitos, contra a democracia, mas, ao mesmo tempo, você tem que se diferenciar,
porque a resposta à guerra é a paz. A resposta ao ódio é o amor, a fraternidade. Então, nós não podemos nos nivelar a esta gente que se nutre do desespero social, da descrença. Então, como você combate a descrença? É com a esperança. Então, eu acho que por aí, ter a firmeza, mas, ao mesmo tempo, uma visão esperançosa, prospectiva, diferenciada desta lama de corrupção, de ataques, de agressões, de mentiras, para que nós possamos, de novo, abrir uma avenida para a população. Então, acredito que é por aí, você se diferenciar e tangibilizar esses valores em programa, ou seja, em ações, como nós fazemos em muitos estados e que devemos apresentar em nível nacional, que nós devemos fazer para que o Brasil não se perca como nação, não seja ainda mais desmoralizado na arena internacional, como tem sido, e não seja um país levado por uma avalanche de injustiças, de iniquidades, de negação de direitos, como nós estamos vendo. Eu vejo com muita preocupação, com muita criticidade, mas, ao mesmo tempo, considero que há caminho, temos caminho. E é essa pregação cívica que nós precisamos fazer com força e doçura ao mesmo tempo. Obrigado, governador. Temos mais perguntas para o governador do Maranhão, Flávio Dino. Vamos girar. Agora é o momento de seguir para João Pessoa, na Paraíba, onde está Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Seja bem-vinda, Naná. Eu saúdo a todos os nossos colegas aqui da bancada e agradeço a homenagem a Celso Furtado, governador. Comemoramos o centenário dele com muita honra aqui na Paraíba. Aproveito essa oportunidade, então, para fazer a minha pergunta. O senhor perdeu seu pai durante a pandemia, como milhares de outros brasileiros perderam familiares. Isso, passada a pandemia, acha que o saldo que vai ficar é mais atenção aos recursos investidos na área de saúde? Naná, realmente tem sido o período mais difícil da minha vida profissional. Eu nunca, em 32 anos como servidor público, vou completar nesse ano, nunca vi algo igual, tão desafiador, porque envolve essas múltiplas dimensões. Eu estou falando aqui com vocês e com aqueles que nos acompanham nos celulares de políticas públicas, mas não falo a frio, falo a quente, com sentimento, porque, em primeiro lugar, tenho dramaticamente, infelizmente, várias perdas pessoais, inclusive esta que é a principal, a perda do meu pai, que tinha uma vida de muita produtividade, embora com idade avançada, mas ele estava muito bem atuando, escrevendo, dando palestras, aos 88 anos. Membro da Academia de Letras aqui do nosso estado. Então, ele tinha uma vida muito ativa. Ele não estava num estágio assim, de precariedade, de saúde. Pelo contrário, infelizmente, houve essa tragédia. Ele acabou sendo uma das vítimas do coronavírus e eu lamento todos os dias que isso tenha ocorrido. E isso faz com que esse envolvimento subjetivo, sentimental, seja ainda mais nítido com a nossa população. Quando nós falamos de 227 mil pessoas que perderam a vida, para as pessoas mais desumanizadas ou sem caráter, acaba sendo uma espécie de estatística. Mas não é assim. Há consequências na vida das pessoas. Hoje mesmo, Naná, eu recebi do meu irmão mais novo a última página que meu pai escreveu antes de ir para o hospital.
hoje, por coincidência, ele me entregou um caderno e a última página que ele escreveu no artigo que ele estava escrevendo era sobre o pai dele, meu avô, o amazonense de Taquatiara. Guardei aqui com muito carinho esse caderno e conto isso para vocês, que aconteceu hoje, a propósito da pergunta, porque acho que a demonstração concreta de um sofrimento que, obviamente, ninguém gostaria de passar, ajuda a mostrar o quanto essa questão deve ser levada a sério no Brasil, por todos, não apenas pelas esferas políticas, porque quando uma família sofre uma perda como esta, obviamente é para sempre. Então, eu considero que nós precisamos, usando isto como inspiração, essas perdas todas, fazer com que os nossos estados consigam fazer ainda mais, fazer ainda melhor, para que a gente possa evitar essas situações. Obrigado mais uma vez. Agora é o momento de visitar Maceió. Carlos Madeiro, da TV Alagoas, faz agora a pergunta ao governador Flávio Dino. Seja bem-vindo, Carlos. Deixa eu falar agora sim o áudio. Prazer falar com o senhor de novo, governador. Minha solidariedade a essa situação, me sinto muito triste. Agora, governador, eu queria abordar um ponto mais político, porque a gente viu agora, por exemplo, na questão da eleição da Câmara, uma dificuldade muito grande desse centro mais democrático se organizar, se unir politicamente, e resultou na vitória do Arthur Lira, que foi um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Como é que o senhor avalia que esse cenário pode ser digamos assim, um pré-cenário do que pode acontecer em 2022? O senhor prega muito essa questão da frente ampla. Como é que o senhor avalia isso ser possível nesse cenário em que a própria esquerda, por exemplo, parece ainda discutir coisas internas, enquanto o bolsonarismo parece mais organizado nesse sentido de fazer alianças e conjecturas no cenário político, governador? De fato, Carlos, eu considero que o resultado não foi o que era possível, o que esperávamos e o que era possível. Não que eu acreditasse que seria simples derrotar o candidato apoiado pelo presidente da República na Câmara, uma vez que houve o uso intenso de instrumentos, emendas, etc., que viabilizaram não uma base parlamentar, mas uma aglomeração ali capaz de efetivamente levar, como levou a vitória do deputado Lira. Mas eu achava, obviamente, que ali nós teríamos um resultado melhor na medida em que houve, pela primeira vez nos últimos anos, uma articulação que ultrapassava as fronteiras da esquerda. Mesmo na eleição anterior na Câmara, não houve isto. Agora houve, ou seja, a esquerda praticamente unida, 80%, agregando ou se agregando, se juntando a setores que não são do campo da esquerda. Então, isso é uma novidade positiva. Esperava que o resultado, em razão disso, fosse melhor. Houve, como nós sabemos, nos últimos instantes, uma desidratação da candidatura do deputado Baleia, numa proporção que eu, particularmente, achava que não ocorreria. Eu achava que ele teria 180 votos, 200 votos, era a minha avaliação. De todo modo, apesar desse revés, eu considero que houve um saldo positivo, que foi exatamente essa parte deste centro que se descolou do bolsonarismo, porque isso é vital. Nós não teremos sucesso eleitoral em 22 se, caso se reproduza, a configuração do segundo turno de 2018, em que ficou praticamente a esquerda isolada, e não toda. Lembremos que o Ciro Gomes não participou da campanha no segundo turno, então era ali praticamente o PT, o PCdoB, basicamente, que estavam no primeiro turno. Houve um apoio daqui e da acolá, de liderança, de setores, etc.,
mas uma candidatura, no caso do Haddad, segundo turno, numa faixa muito estreita. E, do outro lado, todo mundo com Bolsonaro. Todos os setores ditos liberais, de centro, todo mundo com Bolsonaro. E isso me refiro à política em sentido estrito e também na sociedade. Então, nós precisamos quebrar este campo. Creio que estamos conseguindo. E acredito que, com os desastres bolsonaristas se tornando ainda mais evidentes, acho que essa desagregação deste campo dele vai ser ainda maior. As pesquisas mostram isto, com destaque para o Nordeste, mas não só, em que há uma queda da popularidade do presidente da República. Então, acho que, apesar das derrotas, apesar das trevas, da escuridão, tem luz, tem esperança. Não é trem, porque o pessoal diz a luz no fim do túnel é um trem vindo. Não é. Eu acho que realmente há caminho e nós podemos reaglutinar forças e derrotar o Bolsonaro em 2022. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Quando você articula algo um pouco mais amplo, ganha. O Trump era favorito e perdeu a eleição por Biden. Então, mostra que é possível, sim. Na Polônia, houve uma ampla articulação, quase ganha, perdeu por pouco. Em Portugal, a extrema-direita apresentou candidatura própria agora, fez 11%, um resultado importante, mas perdeu. Então, eu acho que você ficou em terceiro lugar, no caso da extrema-direita em Portugal. Então, eu acho que é possível, sim, derrotar o Bolsonaro. Não é uma coisa automática, você não pode superestimar o adversário e também não pode subestimar o adversário. São dois erros graves. Neste caso, superestimar seria dizer que o Bolsonaro é invencível. Não é. O governo dele é um desastre. O governo de Bolsonaro é um desastre. Eu inauguro mais obras por mês do que ele por ano. E acho que os governadores, de um modo geral, inauguram mais obras por mês do que Bolsonaro em um ano todo. Então, é um governo desastrado, que não tem nada para mostrar. É um governo de fake news, é um governo oco. E só tem um ano, praticamente, porque no outro ano já é eleição. Então, ele não é invencível. Agora, por outro lado, evitando a subestimação, também não posso dizer que é um jogo que se ganha por WO. Ou seja, que não tem adversário. Tem adversário, ele joga, ele é um sujeito, além de desqualificado, ele é despudorado. Então, ele é capaz de proferir as maiores mentiras, insanidades, ele é capaz de discursar perante o Congresso Nacional e dizer que ele viabilizou as vacinas, quando nós sabemos que ele sabotou a vacinação o máximo que ele pôde, ao ponto de desmoralizar o ministro da Saúde em relação à vacina Coronavac. Então, o Bolsonaro é isto, sempre foi. Então, claro, por ser um sujeito desqualificado e despudorado, ele é capaz de qualquer coisa. Então, é um adversário perigoso nesse sentido. Mas eu não me insiro nas fileiras dos derrotistas. Pelo contrário, eu me insiro, me alinho entre aqueles que acreditam que nós vamos vencer a eleição de 2022. Muito obrigado, governador. Agora é a hora da participação do público do Giro Nordeste. Gisele Bianchini, de Salvador, está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Governador, depois de quase um ano de pandemia, você faria alguma coisa diferente do que foi feito? Porque somos um dos países com mais mortes no mundo. Na esfera dos estados, de um modo geral, o patrimônio de acertos é muito maior do que o patrimônio de erros. Porque houve, sobretudo em nível do Nordeste, mas não só, isso depois se consolidou no plano nacional, uma grande sintonia entre os governadores, quando se configurou que não haveria uma coordenação nacional, e os estados acabaram assumindo esse papel, por intermédio desses mecanismos de colaboração que continuam até hoje, de troca de informações, de ideias. Então, claro, numa situação nova, você não tem manual
Essa é uma dificuldade. Você não vai a um livro e consulta lá na página 48 o que fazer diante de determinada situação. Você vai também intuindo, porque não tem saída pronta. Então, no nosso estado, de um modo geral, eu procurei adotar as saídas possíveis, ainda que não tenhamos, obviamente, sucesso, porque é impossível um sucesso pleno diante de algo tão avassalador quanto o coronavírus. Você obtém sucessos pontuais, mas sempre há dificuldades. Então, eu tenho feito esse acompanhamento aqui e creio que, de um modo geral, nos estados houve muito mais acerto do que erros. Obrigado mais uma vez. Lembrando que esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos aqui a mais uma pergunta, daqui da Bahia, para o governador do Maranhão, Flávio Dino. Em outros países, as pessoas são efetivamente multadas, governador, se estiverem na rua sem necessidade. Diante de tantas aglomerações que temos visto em todo o país, continua existindo a ausência da presença do poder público para efetivamente impedir essas atividades. Qual a análise que o senhor faz sobre isso? De fato, nós temos essa dificuldade no cumprimento de medidas básicas. Nós vemos isto em relação, por exemplo, a máscaras. Agora mesmo, nós vimos em nível nacional festas acontecendo em Brasília, e como se não houvesse pandemia, nós sabemos que há um estímulo do presidente da República para que haja essas práticas negativas. A reflexão que eu tenho feito, contudo, é que considero que a coerção, ou seja, a multa, a prisão, não são soluções para todos os problemas. É preciso que haja adesão, consenso, aceitação, porque senão é impossível. Nós viveríamos uma contra-utopia, ou seja, para cada cidadão um policial. Eu teria que aumentar a polícia, uma proporção tal que houvesse policiais em todas as ruas de 217 cidades que compõem o Maranhão, porque, infelizmente, há pessoas descumprindo as normas. Então, nós, no caso aqui, temos procurado trabalhar com isto. Você vai equilibrando, às vezes mais coerção, às vezes menos, mas sempre a catequese, sempre catequizando, sempre procurando demonstrar pelo exemplo como fazer. Então, considero que agora nós estamos chegando a um novo momento em que medidas coercitivas devem se impor. Ainda não chegamos, mas no nosso caso aqui do Maranhão, se for necessário, se chegarmos a tanto, vamos fazer, como fizemos em outros momentos, medidas mais duras. Agora temos enfatizado a dimensão educativa, a dimensão da pedagogia das boas práticas sanitárias, e espero que isso seja um esforço social. Até aqui tem sido com muita dificuldade. Eu tenho sempre a esperança de que vai melhorar adiante. Quando, se não melhora, é claro que aí os governos devem agir com maior rigor, sem dúvida alguma. Obrigado, governador. Tem mais perguntas. Nós vamos chamar novamente Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. É com você, Marcos. Governador, uma frase que o senhor gosta muito de usar é cada dia com a sua agonia. Mas acontece que desde o ano passado, 2022 vem se impondo fortemente. O senhor ainda avalia ser candidato à presidência ou compor uma chapa à presidência? Ou, se não, o senhor pensa, de alguma forma, em participar dessa mobilização, dessa frente nacional, dessa unidade da esquerda? O senhor tem dialogado bem de Lula a Ciro, com o PSB. Que papel o senhor vê para 2022, para esse campo da esquerda? Como você diz, Marcos, eu traduzo uma passagem bíblica que está no livro do Eclesiastes, capítulo 3, no qual há tempo para todo propósito debaixo do céu, com essa formulação desse ditado:
popular, do que a cada dia com sua agonia. Então, acho que a agenda de agora é a agenda de 2021, é a agenda do desemprego, da fome, da inflação, do coronavírus, da pandemia, da vacina. E, evidentemente, sempre há aqueles mais afoitos, né, mais ansiosos, que ficam colocando, a meu ver, definições fora de tempo. Eu sempre me balizo pelo sentimento popular. Quer dizer, o povo acabou de sair de uma eleição municipal, uma eleição muito difícil, no meio de uma pandemia. Foi a primeira eleição que eu não participei de nenhum evento de campanha, nenhuma convenção, nenhuma caminhada, nenhum comício, nenhuma carreata, nada. Não participei de rigorosamente nada na campanha, a não ser gravando vídeo na internet. E lamentei muito por isso, mas considerei que o combate à pandemia exigia de mim esse sacrifício, eu diria. E acho que isso é recém-findo. Os prefeitos acabaram de tomar posse. Então, eu acho que é muito precoce. Então, eu tenho procurado trabalhar, Marcos, nessa direção que você diz, que houve também uma indagação, acho que é do Madeiro. É frente ampla, unidade, a maior união possível. A união faz a força. Se você fragmenta muito o nosso campo, nós podemos ficar fora do segundo turno. Então, hoje, numa entrevista a um outro veículo, me perguntaram assim, não, vamos imaginar que saia candidato Haddad, Ciro, Boulos e eu, né? Flávio. Eu digo, olha, esse desenho não existe na minha cabeça, pode me tirar dessa lista aí. Porque se for para fragmentar desse tanto, não me convidem para isto, porque eu acho isso errado. Então, eu não participo de coisa errada. E, inclusive, afirmei aqui no nosso estado a pré-candidatura ao Senado, que é a hipótese que eu diria mais provável. Agora, participo no nível partidário dessas articulações e, se for o caso, muito bem. Às vezes, até os jornalistas riem quando se fala assim, porque é meio que um lugar comum na política dizer assim, não é o meu desejo, mas se for o sentimento dos outros. Neste caso, de uma candidatura presidencial, é a mais pura verdade. Porque este país é um continente. Se você não tiver um projeto coletivo, não existe candidatura presidencial. Saiu uma pesquisa agora na revista Exame. Eu, honrosamente, apareço bem pontuado no Nordeste, por exemplo, que é a minha região. Mas tem outras regiões que eu sou absolutamente desconhecido, que eu tenho 0, que eu tenho meio, que eu tenho 1. Então, obviamente, se você não tem uma articulação coletiva, não existe candidatura. No continente, é esta circunstância. Então, eu realmente posso participar de um projeto nacional, mas sempre colocando isso na frente, desde que seja para unir. Se for para dividir, eu não tenho, como a gente diz por aqui, acho que, imagino que todos os estados, não é sangria desatada, né? Quer dizer, não é uma coisa assim, tem que ser candidato a presidente da República. Ser candidato a presidente da República não é algo que eu precise incluir no meu currículo. Assim, não, eu preciso ser candidato. Não, eu estou muito feliz com o meu modesto currículo de militante da política do Maranhão e estou feliz com ele. Agora, se aparecer, eu vou. Mas se não aparecer, me candidato ao Congresso, Senado, enfim, e vou procurar ajudar o campo popular, ajudar o povo, sobretudo, porque vai que os pessimistas tenham razão e a gente tenha mais 4 anos de Bolsonaro, que Deus nos livre a todos. Então, você precisa de uma oposição forte, né? Porque senão eu não sei como é que vai ser. Ele vai tocar fogo da Amazônia, vai aterrar o Pantanal, vai fazer um monte de doidice aí, entregar a metralhadora no meio da rua, criar uma bolsa metralhadora, criar a bolsa miliciano. Vai ser esse o nível, porque se no primeiro mandato é esse conjunto de maluquice, imagina, repito, Deus no livre, este cidadão reeleito. Aí, meu amigo, é ladeira abaixo. Então, vamos lutar para que isso não aconteça e, eventualmente, se for o caso, estarei no Congresso militando na oposição para tentar reduzir os danos. Embora, repito, eu acho que isto não vai acontecer, porque o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Amém, governador. Já estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Eu gostaria de agradecer a participação do governador Flávio Dino, mas nós temos, governador, 2 minutos para as suas importantes considerações finais. Fique à vontade para falar.
Em primeiro lugar, para homenagear vocês todos das TVs públicas, rádios públicas, que fazem o Giro Nordeste, já é a segunda vez que eu participo, agradecer as perguntas, a qualidade do debate que vocês propõem, é uma atuação imprescindível para que nós possamos reafirmar a pluralidade de meios de comunicação no nosso país, sem a qual não existe liberdade de expressão verdadeira. Liberdade de expressão pressupõe pluralidade de voz, plurivocidade do espaço público. E esse programa e outras iniciativas ajudam que isso ocorra, e sempre renovar a minha profissão de fé no Brasil, no nosso povo. Como disse, são momentos terríveis, que impactam, às vezes, emocionalmente. É muito difícil uma pessoa que tenha sentimento humano não sofrer. É um tempo de sofrimento. Acho que sofrimento que tem, inclusive, adoecido pessoas ficam doentes psicologicamente, porque realmente é um período de muita tensão, de muito medo, de muita violência física, violência simbólica. Então, realmente é um tempo difícil, mas nós temos que perseverar e nutrir nos bons exemplos. Eu podia aqui aludir a tantas e tantas figuras exemplares, como a liderança de Miguel Arraes, por exemplo, e outros tantos, mas eu quero colocar nesse panteão dos grandes exemplos, sobretudo, o nosso povo mais simples e humilde, o trabalhador rural, o agricultor familiar, a mulher que carrega a água, o homem que carrega a água, que nunca desiste, apesar das condições terríveis de vida, que luta pelos seus filhos, pelas suas filhas, que leva para a escola de bicicleta, que leva o filho para a escola do jumento, da moto, porque acredita que a escola vai fazer com que seu filho, seu neto estude, aprenda. Esses são os heróis do nosso tempo, né? Então, nós não podemos trair essas pessoas que precisam de uma boa política que os represente, e para isso nós precisamos ter grandeza, grandiosidade. Há uma dessas palavras da moda, a tal da resiliência, que é uma dessas palavras que já se tornaram gastas, né, nesse período, mas vale invocar isto. É preciso ter obstinação e ter muita fé, muita esperança, porque é a subjetividade que transforma as realidades. Por mais terríveis que elas sejam, tem jeito. Para nós cristãos, até a morte tem jeito. Então, evidentemente, uma conjuntura mesmo difícil, desafiadora como essa, a gente consegue fazer com que o Brasil caminhe novamente para frente. Vamos fazer essa travessia aí, e tenho certeza que nós vamos conseguir repactuar o país para que ele volte a ser um país de esperança e de alegria. Obrigado mais uma vez, governador Flávio Dino. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Carla Soraya, da TV Ceará, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, e Carlos Madeiro, da TV Alagoas. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. O nosso convidado da semana que vem é Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Até lá.